Senhor, agora. Ó Senhor, no segundo diga-lhe a seu propósito. Apresentamos a Ti, ó Pai amado, o segundo dia, Senhor. Esse propósito, Senhor, colocar em meu coração. Pai amado, nós apresentamos a Ti nesta hora, Pai, a nossa casa e a nossa família nas Tuas mãos, ó Pai. Senhor, nesse momento agora, Pai, nós levantamos esse clamor a Deus, porque acreditamos que há uma proteção maior. Nós acreditamos, ó Pai amado, que não há, Senhor, nada nem ninguém que vale a proteção do Senhor. Ó Pai amado, nessa hora nós levantamos esse clamor, Senhor, porque acreditamos, ó Deus, que grandes coisas tem o Senhor por nós. Aleluia. Isso, você que pode, olha, 2 minutos. Você vai colocar a família na proteção de Deus. Você vai colocar a tua casa na proteção de Deus. Você vai colocar os teus na proteção de Deus. Porque a Bíblia diz que eles entraram na arca do Senhor. Oh, aleluia. O Senhor está colocando, está trazendo para dentro. O Senhor está trazendo para próximo dele. Oh, o Senhor está se aproximando agora. Aleluia. E quando nós olhamos, o Senhor está trazendo. O Senhor está colocando. Aleluia, aleluia. Aquilo que o inimigo queria impor, aquilo que o inimigo acendeu agora, o desejo no coração, está caindo por terra agora. E nesse momento nós levantamos essa oração a Deus, porque acreditamos aquilo que o Senhor está fazendo, porque acreditamos aquilo que o Senhor está operando, está operando, está operando. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Opera, Jesus. Opera, Senhor, opera, Senhor. Opera, Senhor, opera, meu Deus. Opera, Deus, em nossa vida. Opera, Senhor, em nossa casa. Opera, Deus, envolve nossos corações. Opera, Senhor, em nós, ó Pai. Opera, Senhor, opera nessa noite. Que nós viemos, ó Deus, ver a tua mão poderosa, ver o sinal do Senhor, ver a tua mão santa, Pagadaria, Cândia, Aleluia. Oh, Senhor, meu Pai, vai assim, Senhor, vai assim agora, meu Pai. Vai operando agora, Senhor, a cada obreiro, a cada membro, a cada um dessa casa. Que o Senhor dê graça, que o Senhor dê força, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor haja bebendo. Oh, glória, glória, oh, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Protege, Senhor. Oh, Deus, coloca o escudo, coloca a proteção. Oh, Senhor. Aleluia, aleluia, Deus, magazinho, Senhor, magazinho, vai agora, repreenda as enfermidades, repreenda a macumba, repreenda a seca, repreenda agora, contra a nossa casa, contra a nossa família. Nós repreendemos agora, nós repreendemos agora, nós repreendemos agora, no meio da nossa casa, no meio da nossa família. Nós repreendemos a seca, a inveja, a macumba, em nome de Jesus Cristo. Já caiu por terra no meio de nós, já caiu por terra no meio da nossa família, já caiu por terra agora no nome de Jesus Cristo. Toda frieza, toda seca, toda obra, toda nação contrária, já caiu por terra no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Trabalha, Senhor, trabalha, trabalha, Senhor, trabalha. Entra, Senhor, com grande providão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De encontro, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem projetado para a vida dela, para o esposo, para a família, Deus, honra. Venha, Senhor, abençoar em nome de Jesus. Esse é o Senhor de Deus, com palmas bem alegres ao Senhor Jesus. Amém? Cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Aleluia, é um prazer sempre estar aqui na presença
do Senhor Jesus, juntamente com os meus irmãos, amém? Quero saudar todas as irmãs, né? Eu já cumprimentei algumas que eu pude cumprimentar ali na porta. Que Deus abençoe a sua vida. A sua irmã que estava aqui abrindo o culto, irmã Andréa, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida de todos, os jovens, as irmãs, os irmãos. É sempre um prazer, né? Por essa porta estar aberta, amém? Da pastora Maria das Neves, pastor Diogo, a pastora Midian, né? Sempre tem dado oportunidade, porque quem abre a porta é o Senhor, né? E o Senhor, quando Ele entrega um chamado em nossa vida, nós não podemos recuar, não é verdade? Eu me lembro da igreja pentecostal Deus Amor, Maria das Neves, nas campanhas, e eu ia pregar, irmão Diogo também ia pregar nas campanhas, e assim, eu na dele, na minha, e era bem, se a gente se reunia para as vigílias, em Perus, Mamidiana cantava com as irmãs dela, meu Deus, é muita bênção, irmã Isabel, corinho de folk, é a madrugada toda, né, irmã Mamidiana? É muita bênção, tem muita saudade, louvado seja o nome do Senhor, louvo a vida do Senhor pela vida dos meus irmãos. E há um testemunho, né, uma credibilidade, né, de ver a conduta cristã, tanto minha como deles, né. Eu fico feliz por nós estarmos na presença do Senhor. Passou o tempo, nós já estamos nas casas dos 33 anos, 35 anos, mas nós ainda estamos servindo o Senhor. Isso é muito bom, eu fico muito feliz. Amém? Louvo o Senhor a cada dia mais pela vida de cada um. Amém? Abra sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7, que nos traz o tema também desta palavra. Eu prometo ser breve para mim, também é um bem demorado. Amém? Aleluia. Começou às 6, né? 7. Eu fiquei presa lá em casa, eu preocupada, achando que era 6 horas. A chuva me pegou, né, irmãos? Mas o Senhor nos permitiu. Eu falei, Senhor, dá uma trégua na chuva aí, papai, para mim poder ir para a tua casa. Aí, daqui a pouco a chuva começou diminuindo. E eu falei, agora, né? Saí correndo, peguei guarda-chuva, acelerei as perninhas, falei, vou descer antes que a chuva caia, né? Mas até aqui o Senhor permitiu e nós vamos chegar em nossa casa e ainda, louvado seja o nome do Senhor, ainda o Senhor vai nos sustentar. Amém? Quem achou o livro de Hebreus capítulo 11, versículo 7? Depois nós vamos voltar lá para o livro de Gênesis capítulo 7. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera eu. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem muitas bênçãos para contar, né? Esse ano de 2024, no início de 2024, janeiro, nós estamos no início de janeiro. Foi um ano de muita bênção e muita vitória na minha vida. O ano de 2023, perdão. E eu creio que esse ano de 2024 também vai ser um ano de vitória na minha vida e na tua vida, amém? Profetizo sobre os seus filhos, profetizo sobre a sua casa, sobre o seu corpo. Diga, eu estou sarada, estou curada pelo sangue. Eu tenho o poder de Deus sobre a minha vida. Os meus filhos serão uma bênção, a minha casa será uma bênção. Eu viverei debaixo das bênçãos do Senhor. Porque, irmão, se você soubesse o poder de uma palavra que tem, quando o crente abre a boca para profetizar a bênção sobre eles, irmão, é sobrenatural. Aleluia! Já teme, ele não gosta que você fale palavras boas para os seus filhos. Ele não gosta que você fale palavras boas para o seu esposo, para as suas finanças, para a sua saúde. O diabo não gosta que você abre a boca, olha para o teu carro e fala, Satanás, meu carro não vai quebrar, porque foi Jesus que me deu. Ele não quer que você fale isso, porque ele sabe que quando você abre a boca e você profetiza no nome do Senhor, ele não pode trabalhar naquilo. Mas quando você fica apenas murmurando, olhando para aquilo, vendo defeito em tudo, é isso que ele gosta. Ele fica de longe aplaudindo, fala, abre a boca, fala mais, critica mais, fala mais. E assim vai começar aquela bola de neve, nada na sua vida vai dando certo, porque você profetiza contra a sua própria vida. Então use as palavras ao teu favor, profetize bem sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Ainda que os seus filhos não estão na igreja, profetiza, meu filho ainda vai ser um pregador, a minha filha ainda vai ser uma levita na casa do Senhor. Profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Livro de Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que segundo é a fé. Vamos ler novamente para ficar meditado no nosso coração? Pela fé, Noé, divinamente avisado das suas coisas, que ainda não havia, que não via,
e temeu sua família e preparou a arca, pela qual, segundo a sua fé. Agora vamos lá no livro de Gênesis, capítulo de número 7. Quem achou, diga amém. Amém. O irmão já leu, mas Deus vamos dar uma breve leitura, só para nós entendermos esse contexto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E entrou Noé, os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele para a arca, por causa das águas do dilúvio. Amém? Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Essa palavra é bem conhecida em nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos porque nós lemos, nós conhecemos porque na escola bíblica dominical nós ouvimos falar sobre esse contexto bíblico. Mas muitas vezes dentro das igrejas não é pregada essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não me pergunte por quê, né? Mas é uma palavra muito conhecida, mas ela traz um contexto tão bom, tão maravilhoso, que identifica, que prepara e alicerça para entender a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora o livro de Gênesis começa narrando a história, falando sobre o dilúvio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, falando sobre Noé. A Bíblia diz que da tribo de Sete, na genealogia, melhor dizendo, de Sete, a Bíblia agora escolhe um homem chamado Noé. A Bíblia diz que esse homem, ele não andava conforme os homens daquela cidade. Os homens estavam em casamentos, os homens se prostituíam, levantavam deuses, blasfemavam contra a palavra do nosso Deus, se escondiam em caverna, faziam ungiam, e ali adoravam, e ali praticavam toda a dominação aos olhos de Deus. Mas Noé olhou para aquele povo e ele se separou. Ele resolveu dizer, imagino eu conjecturando, eu não vou fazer como esse povo faz, eu não vou se prostrar como esse povo faz. E a Bíblia diz que Noé se recua, e Jesus, Deus olhando para Noé, deu o seu coração de Noé, um coração puro, um coração que resolveu sair no meio daquela cidade, no meio daquela multidão, e adorar e praticar as coisas ao Deus de Israel. E a Bíblia diz que Jesus olhou para Noé e Jesus achou graça em Noé. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Noé andou com Deus. Hoje eu poderia entrar dentro do contexto bíblico, mas eu vou falar apenas algumas lições que esse contexto traz para mim, para você. A primeira lição, que antes de qualquer coisa que Deus vai me pedir para mim, para você, primeiramente Ele vai fazer em mim, fazer em você. Antes que o Senhor mandou Noé construir a arca, Jesus começa entregando um propósito a Noé, uma aliança entre Noé e Deus. Deus não vai mandar você fazer nada, Deus não vai mandar você construir nada, Deus não vai te dar direção de nada enquanto Ele não tiver uma aliança com você. Porque o propósito de um homem e de uma mulher só começa quando você fazer uma aliança com Deus. E Noé começa a história dizendo para mim e para você, se você começar a ler, que Jesus começa a ter uma aliança com Noé. O primeiro propósito dessa lição que eu aprendi da palavra, e não tem como eu e você levantar e falar, eu vou fazer isso, nós vamos construir isso, se nós primeiramente não tivermos uma aliança com Deus. Olha aí! Primeira lição, aliança com Deus. E a Bíblia fala para mim e para você que não é agora, ele anda com Deus. Jesus olha a sinceridade daquele homem. E a Bíblia diz que Jesus fala a ele, depois que Noé tem uma aliança com Deus, um propósito com Deus, Jesus fala para Noé, agora você vai pegar e vai construir uma arca, um barco gigante. E agora você vai construir. A Bíblia diz que Noé agora começa a pegar o martelo, a palma, o prego, começa a bater dia após dia. O povo passava e zombava de Noé, porque Noé era agricultor, Noé entendia de campo, entendia de ceifa, entendia de colheita, não tinha nada a ver com o propósito da profissão de Noé.
agricultura, entendia sobre agricultura, mas agora Jesus envia ele para outro propósito. Deixa eu dizer uma coisa: às vezes você quer ficar na sua zona de conforto, naquilo que você sabe fazer, mas não é aí onde Deus vai te usar, onde Deus vai te levantar. Muitas vezes Deus vai colocar lugares onde eu não sei nem como começa, nem como termina, mas é aí que Jesus tem um propósito para mim e para você. Noé era agricultor, sabia de terra, sabia o que era plantar, mas sobre construção não tinha conhecimento nenhum. Mas deixa eu dizer uma coisa: quando Deus te chama, Ele te capacita. E a Bíblia diz que Noé agora segue as instruções do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa, outra lição que eu aprendi com essa palavra: sempre seja sensível à voz do Espírito Santo. Porque Deus não vai mandar você ir se Ele não antes dar instrução. Como uma mãe nasce sabendo ser mãe, não tem receita, não tem, mas o Espírito Santo lhe coloca esse dom que há dentro de mim, de você, para ser mãe. E assim a voz do Espírito Santo, Ele nos guia, Ele nos direciona, ainda que você não tenha capacidade humana para entender, para compreender e para realizar. Mas quando o Espírito se propõe a te colocar ali, Ele te dá as retira, Ele te dá a capacitação, Ele te coloca no mundo certo, te coloca no propósito certo. E eu estou pregando para quem está dizendo: Senhor, pastor, eu estou entendendo Deus. Deixa eu te guiar. Deixa eu tomar conta da tua vida, porque quando você entrega, eu te coloco na direção. Mas Senhor, não sei, não te preocupa, porque eu estou no controle. Eu estou no controle. E a Bíblia diz que não entendendo nada, pastor, que a Bíblia diz que o Senhor chama ele para um propósito, construir a arca. E a Bíblia diz que começa a construção. Noé chama os seus filhos, e Noé começa dia após dia batendo prego. Todos passavam e chamavam: aquele homem é louco. Zombavam de Noé. Debaixo do sol, Noé batendo martelo, batendo prego. Deixa eu dizer uma coisa: é assim a vida. Quando você se propõe a fazer a vontade de Deus, muitas apareceu ao teu redor, não sei que você é louco. Vão apontar o dedo e vão dizer: mas por que você está assim, colocando um jovem com a saia no peito para a igreja? Vão dizer para você: mas você é tão novo, não vai com baile funk, mas isso e aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa: quando alguém parar para você, você vai dizer assim: eu estou no propósito de Deus. Deus colocou em minha mão, Deus me deu instrução, eu vou continuar construindo. Noé não olhou para quem está do seu lado, talvez os seus parentes mais distantes, olharam para ele e chamaram de louco, porque o homem dia sol e chuva, o homem trabalhava durante anos, foram 100 anos, não é 100 dias, 100 anos, batendo martelo. Não importa o tempo, não importa os dias, ou quanto tempo será. O mais engraçado é que Noé continuou durante todo esse tempo. Ele não reclamou, você não vê ele falando, você não vê ele blasfemando, você não vê ele dizendo: mas roubaram. Em todo o tempo, foram 100 anos. Olha aí! Continuamente fazendo o propósito de Deus. E tem crente que se Jesus dá algo para ele, em questão de dia, ele já quer aquilo, e Deus dá para ele: continua no meu propósito. E a Bíblia diz que não é ali bate o martelo durante 100 anos. A Bíblia diz que depois a arca ficou pronta. E a Bíblia dá uma instrução para nós: olha, você vai colocar antes, vamos voltar. E a Bíblia diz que Noé fazendo a arca, e Jesus olha para nós e fala assim: olha, agora tu vai pegar betume. Betume é um tipo de pinche em palhas que era passado para impermeabilizar. E Jesus fala para Noé: agora você vai pegar e vai passar o betume por dentro e por fora. E a Bíblia diz que Noé agora começa a pegar e subir as escadas, porque a arca era grande, começa a passar betume por dentro e por fora. Mas o engraçado é quando eu comecei nessa
eu disse, Senhor, não tem entendendo. Deus falou assim, sabe por quê? Por que eu mandei ele passar por dentro? Porque a limpeza do cristão não começa de fora para dentro, mas começa de dentro para fora. E muitas vezes Deus está falando para mim e para você, a primeira limpeza espiritual, a primeira mudança na vida não começa de fora para dentro, mas começa de mim, de dentro de mim para fora. Porque se eu não vivo a palavra, como que a palavra vai brilhar, meus irmãos? Primeiramente, Deus está falando com o crente nessa noite. Primeiramente, começa de dentro de você. Começa de dentro para fora. E a Bíblia diz que Noé começou a passar por dentro. E a Bíblia fala que o betume era para impermeabilizar, ou seja, que as águas de fora não entravam para dentro. Olha Deus falando com o crente aí. O que está nesse mundo não pode entrar em mim, não pode entrar em você. O pecado desse mundo não pode entrar em sua vida. E Deus está falando para gente que hoje ele começa a se blindar por dentro, começa a fechar as brechas, começa a tirar os pecados, pecadinho, começa a tirar aquilo que te corrompe, aquilo que o mundo, as águas do mundo suja, quer entrar dentro de você. Deus está falando, ei, começa a fechar as brechas, começa a impermeabilizando por dentro, porque o que está fora não pode entrar para dentro, mas o que está dentro de mim, que é a justiça, a graça, o poder, a unção do Espírito Santo, isso sim tem que mudar o mundo fora. E a Bíblia fala para mim você que Jesus manda Noé passar dentro por dentro e por fora ele começa. Eu imagino que Noé cantava livros todo dia ali trabalhando. Depois que passou betume por dentro, passou por fora, Jesus dá outra instrução para Noé e falou, Noé, agora você vai chamar toda espécie de animal, fêmea e macho, os limpos e os impuros. E a Bíblia diz que Deus chamou os animais puros, 2 em 2, macho e fêmea. E dos animais puros, Deus apenas chamou uma espécie, macho e fêmea. E a Bíblia diz que Noé agora prepara a arca e Noé separa a arca por 3 camadas, camada de baixo, animais impuros, camada no meio, os animais terrestres, e camada de cima as aves, alguns tipos de aves. E ali está a arca de Noé em 3 patamares. E a Bíblia diz que Noé agora começa a chamar os animais, e os animais obedecem à natureza e obedecem à voz do Espírito Santo de Deus. Começa a entrar o macho e a fêmea e começa a entrar dentro da arca. E a Bíblia diz que louvado seja o nome do Senhor. E os animais começam a entrar, e ali cada animal no seu campo. E a Bíblia diz que Noé, depois colocou todos os animais dentro da arca, Noé entrou com sua família. A Bíblia diz que o Senhor fechou a porta e selou a porta, porque ninguém estava dentro saía, ninguém estava fora entrava. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Deus que eu sirvo é Deus sobre de porta que fecha. O Deus que você serve muitas vezes vai fechar a porta. Você não vai entender, você não vai compreender, mas às vezes é preciso fechar a porta. E a Bíblia fala que Jesus fechou a porta. E ninguém podia entrar, quem estava fora, e quem estava dentro não podia sair. E a Bíblia diz que naquele dia todo o céu se fechou. Enquanto os que estavam fora zombavam dos que
porque a porta havia selado. E só Jesus podia abrir. E a Bíblia diz que os que estavam fora morreram pelas águas do dilúvio, e foram durante o dia 40 dias e 40 noites, interrupidamente a água caindo. Não havia assim uma árvore, um cume, uma montanha, apenas a água e a arca. Mas quando eu li, pastor Diogo, essa história, eu percebo que Jesus fez uma porta e uma janela. E eu falei, Senhor, eu entendi. Deus falava comigo, perceba, quando eu fecho uma porta, eu abro uma janela. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Quando você tá tudo parecendo que tá difícil pra você, quando você olha e você não escuta a voz de Deus, aí você se indaga o porquê. Mas por que aquela janela da arca? Esse porquê. Às vezes Deus vai permitir janelas na minha vida, na tua vida, para nos perguntar, Senhor, o motivo por quê. Olha aí. Não é estar uma porta selada, ninguém entrar, ninguém saía. Mas Jesus deixou uma janela para ele olhar para o céu, porque ele sabia que lá em cima, aquele que veio do céu e a terra estava em controle. E no meio da tempestade, Deus está falando com o crente que eu vou permitir uma janela na tua vida. No meio dessa luta, eu vou permitir uma janela para mim e para você. Para você indagar meu nome e perguntar, Senhor, por quê? E ele vai falar contigo no meio dessa janela que te e a Bíblia diz que por lá Noé falava com Deus, sabe da maneira que Noé falava, olhava o Senhor, as águas já se limparam, Jesus, aí eu vou soltar uma pomba, ele soltava a pomba, soltou o corpo. É por isso que muitas vezes nós olhamos, nós não temos a porta, mas às vezes nós olhamos uma janela bem pequenininha, mas é nessa janela que Jesus vai envolver para mim e para você. E eu aprendo com Noé. E a Bíblia diz que choveu durante 40 dias e 40 noites. E a Bíblia fala para mim e você que a arca vagava sobre as águas. Mas a Bíblia fala que ao decorrer dos dias as águas foram se abaixando. A terra absorvendo, puxando a água para os lençóis freáticos novamente. E a Bíblia diz que até que a arca para diante do cume. E a Bíblia diz que ali Noé espera mais uns dias e Noé desce. A primeira coisa que Noé faz é oferecer um sacrifício a Deus. Mas aí eu não estou entendendo. É quando tem pessoas que estão no momento da prova, da luta. E quando Jesus, ele abre o céu, ele abre a porta, a primeira coisa que você faz é querer suprir os seus desejos. E Deus está falando que a primeira coisa quando a porta se abrir, quando o céu se abrir, é para mim, para você oferecer sacrifício de honra e de louvor a Ele. E a Bíblia diz que a primeira coisa que Noé fez não foi procurar um abrigo. A primeira coisa que Noé fez não foi procurar comida, ver a terra. A primeira coisa que Noé fez oferecer sacrifício a Deus. E com essa passagem eu aprendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em tipologia bíblica, a arca representa a casa do Senhor. A arca representa a salvação, o livramento.
Cristo. Mas eu e a tua família precisamos estar salvos. Então continua orando, continua falando o amor de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque a maior instituição que Jesus deixou na terra foi a família. E o diabo sabe que pela família ele pode destruir todas as coisas, todas as promessas que Deus fez na minha vida e na tua vida, quando ele toca na família. Mas essa noite o Espírito Santo vai dizer para você: o diabo não vai ter poder tocar em mim e na tua casa, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A tua família está debaixo da proteção divina. Os seus filhos estão debaixo da proteção divina do Espírito Santo. Essa passagem ela fala sobre livramento, ela fala sobre vida, ela fala sobre vida eterna, salvação. E hoje Jesus manda dizer: Ele quer te colocar a você dentro dessa arca. Dentro dessa arca está reservado um lugar para mim e para você. Porque Ele vem, e Ele vem buscar a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo eles tentam todos os dias tocar em nossa casa, em nossos filhos, em nossa família. E lembra-te que primeiramente a obra ela começa dentro de mim, dentro de você, ela começa de dentro para fora. Então é noite nós começamos a fecharmos as brechas. É noite nós começamos a ouvir a voz de Deus. Ele importa quanto tempo deve para que aquele cliente que você quer que entre dentro dessa arca da salvação, seja Deus, seja seu filho, Deus está falando que vai entrar. Noé demorou mais ou menos 100 anos para construir a arca. Imagine quanto tempo, irmão, é muito tempo. Uma vida inteira praticamente. Em todo o tempo ele estava ali com propósito. Não se desviava do propósito que o Senhor lhe havia concedido a ele. O Senhor lhe entregou o propósito em tua vida. Não se desvie daquilo ao qual o Senhor te chamou. Não se desvie do qual propósito ao Senhor qual lhe colocou sobre o teu coração, sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se diga: eu e minha casa seremos ao Senhor. Eu e minha casa seremos na arca da salvação, que é a palavra de Jesus Cristo. Eu aprendo com Noé que Noé ele tinha tudo para se casar, mas ele não desviou, ele não se prostrou, ele não viu. Não deu crédito às palavras daqueles homens que zombavam dele, mas ele continuou com um propósito. E Deus
também sou Deus de porta fechada, também sou Deus de livramento, também sou Deus de cura. Porque quando Ele fecha a porta é que você não entende, mas lá na frente Ele está te dando socorro, o livramento da vitória. Mas não se preocupe, no meio de uma porta fechada sempre vai ter uma janela aberta para mim, para você falar com Ele. Para Ele você ir na cara a Ele, perguntar a Ele: Senhor, eis-me aqui, Pai, o que Tu queres de mim? Eu quero que essa palavra fique no seu coração, sobre o seu coração, essa palavra fique hoje sobre a sua vida, culto, família. Se coloque de pé. Eu quero que você cante comigo, porque Ele vive, não pode me ajudar. Porque Ele vive. Eu quero que você feche seus olhos. A salvação, Deus de cura, Deus de poder. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer pela oportunidade, porque até aqui o Espírito Santo Deus me permitiu. Glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estava orando hoje à tarde, falando com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e o Espírito Santo de Deus lava meu coração. Eu falei: Senhor, eu sempre gosto de preparar todo o esforço, mas o Espírito Santo de Deus falou assim: você vai falar aquilo que eu colocar no teu coração, na hora ali você vai falar. E eu trouxe essa palavra ao teu coração. Eu trouxe, não, mas o Espírito Santo trouxe ao teu coração essa palavra. E você fica com essa palavra ao seu coração, medite na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor, porque nosso caminho daqui para frente é trilhar o caminho do céu, a salvação. Amém? Eu quero agradecer a vida do pastor Diogo. Amém? E nosso irmão Brito, a nossa pastora Midian, aos ombreiros, irmãos, pelo carinho que sempre está me recebendo com muito carinho, com muita alegria. Vocês são sempre no meu coração. Amém? Louvado seja o Senhor, louvar o Senhor pela vida da nossa pastora Maria das Neves. Nos ore pela vida dela. Vamos colocar todos os dias a vida dela em nossos joelhos, para que o Senhor dê graça, força, e o Senhor sabe todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero, louvado seja o nome do Senhor, expressar gratidão e honra ao Senhor. Amém? Porque mais um ano, até aqui o Senhor me ajudou e até aqui o Senhor tem me sustentado. Então estamos iniciando esse ano debaixo de bênção, debaixo de vitória. Ser glorificado no nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Desde agora eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Eu queria que você dá uma salva de palmas para Ele, porque Ele é digno. Orar pela nação brasileira, orar pelos países comunistas, país socialista, vamos orar pela nação do Brasil, orar por cada país, cada continente, porque daqui para frente, ano 2024, muitas coisas vão acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que estiveram firmes e fortes na presença do Senhor, firmaram na rocha com Jesus, nada pode te tocar, nada pode te tirar, nada pode te lavar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sofri um AVC, mas o Senhor me curou. Sofri um AVC na sala da minha casa, e minha boca entortou, meus braços entortou, minha perna entortou, e eu não conseguia falar, e só as lágrimas desciam. Mas isso, o Senhor já tinha me acordado de madrugada para me orar, e o Senhor falava para mim: serva, não temas. Minha serva, eu estou contigo. E Deus tinha mostrado uma visão, eu vi um homem, ele vinha com os dentes, me olhar com uma fúria muito grande. E eu da janela, abri a minha janela, quem conhece minha porta sabe que tem uma janela, né, pastor? De frente ali para a rua. E eu abri aquela janela, olhava, e ele vinha assim com uma fúria muito grande. E eu olhava, e na visão eu falava: o sangue de Jesus que te reprenda, Satanás. E ele ia para trás, ele voando, se ele virava o pescoço, não, o pescoço ele virava assim, as costas iam para frente, o pescoço virava, e aquele olho flamejante como se fosse fogo me olhava. E eu ficava no espírito indignado, eu falava: Satanás, sai da minha casa, sai da minha vida. E o Senhor me falou assim: essa hora, isso passa 4h30 da manhã, o Senhor falou: vai orar. E eu fui orar. Quando foi do dia, meu corpo começou a formigar. Eu falei para meu esposo: eu não estou bem, meu corpo está formigando. E aquele formigamento começou. E eu falava: eu não estou bem. E começou na tontura, eu comecei a formigar, e parecia que tinha um turbilhão de fogo dentro do meu corpo, dentro das minhas veias correndo, irmão. Sabe? Nossa, era uma coisa assim que eu não sei explicar, como que só quem está sofrendo uma vez, você sabe falar para você, é uma coisa terrível.
E eu vi a morte entrando dentro da minha casa para tentar tirar minha vida. E quando aquilo aconteceu, meu esposo pegou, meu esposo começou a chorar, e ele ali com meus filhos em cima, perguntando o que a mamãe tem, e ele desesperado. Ele falou assim, que sentiu aquela voz falando com ele. Ele falou assim: abre a boca e clama meu nome. Você fala de cura. Coloque a mão sobre ela, porque ela vai ser curada. E ele não pensou em duas vezes, porque se ele tivesse levado eu na Santa Casa Morada, eu teria botado uma cadeira de roda vegetando. Mas ele ouviu a voz do Espírito Santo, foi sensível ao coração dele, ao ouvido dele, falando para ele que era para ele estender a mão e orar. E ele começou a orar. Quando ele colocava a mão sobre mim, eu vi como se fosse uma bola de fogo sobre a cabeça dele, começava a pegar fogo. E eu só fazia assim porque eu sentia aquele fogo. Mas era um fogo que não era da terra, era um fogo sobrenatural. Era uma coisa incrível, irmão, porque eu não tenho palavra para descrever. E eu comecei a falar: Senhor, o Senhor me deu vida, eu não posso ficar assim. E eu comecei: Senhor, eu creio, eu prego sobre cura porque eu creio. E agora o Senhor vai me curar, eu não aceito. E as lágrimas desciam, eu começava a falar em mim, em pensamento ali com Deus, e começava a orar. E ele colocava mais entortando, e eu entortava cada vez mais. E eu pensamento ali só falando com Deus. E eu falava: Senhor, eu não aceito. E quando eu falei, quando eu comecei a falar, comecei a sentir aquele fogo. Mesmo tempo era um fogo, mesmo tempo era um gelo, mas era uma coisa gostosa e corria sobre meu corpo. E eu disse: Senhor, eu sou tua serva, eu não aceito. E eu comecei a falar, e daqui a pouco minha língua começou a enrolar, minha boca começou a desentortar, o meu começou a voltar. E eu comecei a marchar e falar em línguas estranhas na minha sala, e comecei a rodar. E eu vi um varão de branco, na mão da subliminação. E aquele varão de branco olhava pra mim, e ele sorria. Ele falava assim pra mim, apontava o dedo: eu te curei, eu te dei vida, porque a obra que eu tenho na tua vida não vai parar. O homem tentou te parar, mas não vai te parar, porque hoje eu trago vida. E aquele homem de branco entrava no meu quarto, tocava no meu filho, tocava no meu esposo, ele entrava e saía. E eu comecei a pular no meu filho, mas minha filha falava aqui, porque esse momento eu não conseguia ver. Mas eu vi aquele ser de branco dizendo: eu trouxe vida na tua casa, mulher. O Deus que eu sigo aí é o Deus de milagre. O Deus que eu sigo, o Deus que você segue é o Deus de milagre. O Deus que cura câncer, o Deus que levanta paralítico, levanta o coxo duro, cego, surdo. O Deus que você segue é o Deus de milagre. E eu estou aqui para dizer que Jesus é o dono da cura. Olha, não, para nem para pegando meu filho, para nem para estar segurando o microfone hoje. Fui no médico, o médico disse assim: você teve uma AVC, você tem que fazer um tratamento. É como se as veias tivessem tudo entupidas. E eu olhei para ele e falei assim: doutor, não preciso, porque eu tenho um médico que já me curou. Aleluia! E Jesus me curou. Não creia, irmão, creia no Deus que você serve. Nós temos que pagar 9:10, as horas estão bem avançadas. Eu quero passar para o céu do Senhor, mas eu queria deixar essa palavra no teu coração. Creia no Deus que você serve. Meu Deus! Deus muitas vezes vai te colocar em coisas, provar a sua fé. Não tem como você falar que Deus envia providência se você não passar muitas vezes por aquele processo. E quando você pregar sobre cura, se você não tiver a cura. E eu tive que passar por esse processo para entender o quanto que Deus é maravilhoso, o que tem o poder de Deus, o quanto é forte, o quanto é poderoso. Então creia no Deus que você serve. Desde agora agradeço essa oportunidade de nome do Senhor Jesus. Então eu passo a palavra, diga amém. Amém! Deus abençoe, fica de pé em nome de Jesus Cristo. Terça-feira será aqui a missão poderosa campanha. Quinta-feira oração.
Sábado está nosso irmão Gabriel para poder nós campanhas dos 12 clamores. No terceiro dia da campanha, nós estaremos aqui também no próximo domingo. No terceiro dia desta campanha, eu e minha família na Arca do Senhor. Convide mais alguém. Lance um convite.